Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e essa é a 14ª edição do Deu Match? A minha vítima dessa edição é o Sr. Joy Joy, tá? Também conhecido como Gabriel, por aí, mas muito mais como Joy Joy. E acho que vai ser uma TBR interessante de enfrentar. Então deixa eu contar pra vocês o que foi que eu selecionei aqui pra esse vídeo. Primeiramente, o nome do canal, Joyland, que é um dos meus favoritos do Stephen King, por sinal. E o Joy Joy tem vários vídeos falando sobre Stephen King, então meio que precisava ter nesse vídeo um livro do Stephen King, porque aparentemente eu tenho um dedo pra escolher pessoas pro Deu Match que gostam muito do Stephen King. Então, de novo, vamos lá, vamos ler um livro do Stephen King pro Deu Match, e não vai ser o único livro do Stephen King que eu vou ler esse ano, e esse não é o único Deu Match que tem um livro do Stephen King esse ano. Eu fui lá, assisti os rankings, vi ele colocando o que ele mais gostava, quais eram os favoritos, e o mais alto no ranking, que eu ainda não tinha lido, porque já li, sim, vários livros de Stephen King, é Mr. Mercedes. Esse livro inicia uma série que, pelo que eu vi, foi super bem comentado. Se eu não me engano, eu acho que tem até adaptação, ou tá pra sair adaptação, alguma coisa assim. Sem a menor ideia sobre o que é essa série. Eu não sei nem se os livros são um depois do outro, tipo, se é uma sequência, se não é. Mas eu vejo as pessoas falando bem dessa série em particular, então torcendo aí pra ser uma boa experiência. A minha próxima escolha é talvez a escolha que eu tô com mais medo desse vídeo, porque eu sei de pessoas que amaram esse livro, como, né, Joy Joy, mas eu também conheço algumas pessoas que detestaram esse livro. Porém, quando ele saiu aqui, foi meio que o choque. Foi o choque, assim, todo mundo ficou chocado com esse livro, e foi assunto buzz. Então, curiosa, vou ler Confissões da Kanai Minato. Essa autora também tem outro livro aqui no Brasil, que é o Penitências, que eu me lembro, não sei se teve outro lançamento. O Sr. Gabriel também gosta muito de ler nacionais, então acho que não podia ficar de fora aqui uma escolha. E um livro que ele elogiou muito das leituras dele do ano passado, né, que entrou nos favoritos dele aí de 2022, foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Eu nunca li nada do Stefano Volpe, tava curiosa pra conhecer a escrita dele, porque eu vi que ele tem um novo lançamento esse ano aí, que até é um livro jovem. E eu vi muita gente falando bem desse livro especificamente, o Joy Joy não é o único, então acho que é uma escolha legal pra estar aqui. Também é um livro de suspense. Aí, pra ser a minha quarta escolha, eu resolvi pegar um quadrinho. Ele fez um vídeo, né, de melhores quadrinhos. Fiquei entre duas opções, tá? Só que o outro tava esgotado, não tinha pra comprar em lugar nenhum. Aí eu tive que ficar com a minha segunda opção. Mas acho que é uma boa escolha, que é O Pequeno Astronauta, do Jean Paul Ade. Já falou que se emocionou bastante com esse quadrinho. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre ele especificamente até eu chegar nos vídeos dele. Então, uma indicação bem direta mesmo. E pra gente completar essa TBR de 5 livros, eu vou deixar com vocês aí o próprio Joy Joy contar qual foi a indicação certeira dele. Então, vou deixar aí o Joy Joy contar pra vocês qual foi o livro que ele escolheu pra mim. Olá, gente! Oi, Tami! Fui convidado finalmente para participar do Deu Match. E eu já queria dizendo, começando esse vídeo, falando assim, ó. Eu poderia ter roubado. Eu poderia ter escolhido uma fantasia, eu poderia ter escolhido uma ficção científica, que eu sabia que a Tami poderia gostar. Eu acompanho os vídeos da Tami, eu sei o que ela gosta, mas não. Eu falei, não seria justo com o público que tá acompanhando. Eu tenho que escolher um livro que eu falei muito no ano passado, porque senão não é válido. Eu tenho que escolher esse livro. Eu olhei, antes eu falei assim, deixa eu ver. Olhei na minha estante, olhei os meus favoritos e olhei pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim, sou eu. Sou eu e ela vai me ler. Agora, se ela gostar, se ela não gostar, se ela amar, se ela odiar, não é problema meu. Eu acho que se ela não gostar, gente, sei lá, sabe? Porque assim, vocês sabem, esse livro é perfeição. Só porque os personagens são adolescentes? Ai, Joy, eu não gosto de personagem adolescente. Eu sei, Tami, eu sei. Mas você vai gostar sim. E o livro que eu escolhi pra Tami ler, certeiro nada, que eu acho que ela não vai gostar. Certeiro dela não gostar. E o meu favorito, As de Espadas. Tami, é um suspense. É um suspense jovem, mas é um suspense muito eletrizante. Talvez o final você não goste tanto, mas ele é muito eletrizante, porque envolve questões raciais. Nós vamos ter 2 protagonistas, os únicos 2 protagonistas pretos que estudam nessa escola. Além disso, o Devon, esse gostoso aqui, ó, é LGBT. Então tem assim, sabe, uma representatividade. O livro é grandinho e é muito bom.
Eu particularmente amei a Arte de Espadas. Foi um suspense arrebatador. E eu acho que a Tami, assim... Não sei, eu acho que a Tami pode gostar, gente. O que vocês acham? Eu acho que ela vai gostar. Enfim, vamos acompanhar porque eu também tô curioso. Beijo, beijo, Tami. Muito obrigado. E agora, quero ver o que ela vai achar, né? Então é isso, As de Espadas fecha essa TBR de 5 livros e a partir de agora vocês ficam aí com as minhas impressões sobre cada um desses títulos em formato de vlog e vamos ver qual vai ser o saldo final desse Deu Match. Estamos em junho, eu tô super atrasada no TBR desse mês, então eu decidi começar esse vídeo com um pequeno astronauta. Porque eu sinto que nesse momento eu preciso andar com leituras leves e que não me demandem muito, porque eu comecei meu mês com uma leitura super pesada, assim, que ficou comigo muitos dias. Então, numa situação normal eu deixaria pra ler o quadrinho por último, mas como o meu mês não começou normal, eu vou começar com O Pequeno Astronauta. Aparente, e pelo que eu entendi, a gente vai ter essa menina aqui, que é a Juliette, e ela tem um irmão, que é o Tom. E ele não anda e nem fala, porque ele tem uma deficiência grave. Então eu acho que tende a ser uma história emocionante. Então eu não sei o quão leve emocionalmente vai ser, mas é uma leitura rápida de fazer e acho que nesse momento é o que eu preciso. Bom, eu terminei de ler O Pequeno Astronauta e é realmente um quadrinho muito bonitinho e muito interessante, acho que na forma como o autor resolveu retratar, porque eu já li vários quadrinhos em que a gente tinha algum tipo de deficiência sendo retratada, tá? Aqui, no caso, o irmão, né, da protagonista, que é com quem a gente vai acompanhar, o Tom, ele tem paralisia cerebral, então ele tem dificuldade de interação, ele não caminha, ele não fala, né, tudo precisa de ajuda. E eles só descobrem isso um tempo depois que o bebê nasce, e é quando eles começam a fazer alguns exames. E aí a gente passa por vários momentos aqui, né? O choque da família, né? Do pai e da mãe com aquilo. Depois a mistura desse choque com a percepção de que isso é algo que vai acompanhar eles durante muito tempo. As reações ao preconceito das pessoas com relação a isso. As lutas para encontrar um lugar para onde essa criança receba a atenção que ela precisa, a falta de aceitação, o despreparo das escolas e das instituições aqui com esse assunto, e também um pouco das interações familiares ali, mas menos sobre as interações familiares e mais sobre essa visão de carinho que essa personagem aqui tem com o irmão. No momento em que ela tá contando essa história, ele estaria completando 20 anos. Então, quer dizer que ela também tá na casa dos 20 e poucos, né, mais pra frente, porque ela era mais velha do que ele, né? E aí ela vai visitar a casa, que é a casa que eles moraram. E aí começa a desencadear essa série de lembranças. Então, eu acho que o que me chamou a atenção aqui foi o tom da história, que não é um tom focar só no sofrimento, não é um tom que vai focar só nessa coisa do desespero dos pais, não é uma história que vai focar só no preconceito das pessoas, não é uma história que vai focar só no quanto essa atenção que precisa ser dedicada pro irmão tira a atenção dela, né? Porque eu acho que às vezes as histórias que vão falar sobre assuntos assim, elas acabam escolhendo uma vertente disso. Então quando a gente tá vendo as coisas muito de um lado só, acaba que a gente perde perspectiva de outras coisas. E eu acho que esse quadrinho conseguiu trazer boas perspectivas e terminar numa nota positiva. Porque apesar de a gente saber que essas coisas aconteceram, da gente entender o contexto de toda a família aqui, né, dos pais, do próprio Tom e da irmã, o livro consegue terminar, e do resultado que isso teve, ainda assim, o quadrinho termina num aspecto positivo. E às vezes é difícil, porque às vezes parece que é só assim, ah não, tá, agora a gente vai seguir em frente. Mas a gente sabe que a gente aceitar certas as coisas, às vezes não é o mais difícil. Às vezes o mais difícil é você viver aquilo que você aceitou. Aceitar é um troço engraçado, né? Porque, tipo, aceitar é fazer a paz com aquilo e entender como é que você vai seguir em frente com aquele tópico, né? Dentro da sua vida a partir daquele momento. E não transformar isso em algo mais difícil do que já é, sabe? Não se odiar por isso, não odiar a pessoa que não teve culpa a respeito desse assunto, né? É disso que eu tô falando, sabe? Então, eu gostei bastante, porque o combo, de forma geral, foi muito bem executado. A gente tem vários aspectos, várias visões, mas ainda assim consegue caminhar por todos esses aspectos, não menosprezar nenhuma dessas situações, desses ângulos.
ainda assim é a vida de uma pessoa, sabe? Então não deveria ser só sobre tristeza, não deveria ser só sobre desafio, deveria ter momentos positivos ao longo do caminho. Talvez seja isso que eu tava tentando dizer, que às vezes algumas histórias não mostram nada positivo. Foi uma ótima indicação aí do Joy Joy. Olá, essa que vos fala leu As de Espadas e está na metade de O Beijo do Rio. Ó, vamos começar com As de Espadas. As de Espadas a gente vai conhecer nossos dois protagonistas. Eles estudam numa escola de gente super rica e os nossos dois protagonistas são os únicos estudantes pretos dessa escola. Eles estão no último ano do ensino médio. Ambos vão fazer parte do grupo que são os bambamãs ali do último ano, as pessoas responsáveis por fazer as coordenações das coisas da turma, de ajudar, de planejar as coisas. E a gente tem a protagonista, ela vem de uma família rica, mas o protagonista masculino não, né? Então, um jogo de balanço ali entre os dois. O que eu particularmente gostei bastante, tipo, de os dois ou não serem ricos também, ou dos dois não serem os estudantes com bolsa. Eu achei interessante a dinâmica ali, porque dá pra gente ver meio que dois lados da mesma situação. Começa a circular na escola mensagens de texto assinado por uma pessoa chamada As, e essa pessoa tá revelando os segredos dos dois e colocando meio que os dois ali numa saia justa, e aí eles começam a tentar descobrir quem é que tá espalhando esses segredos. É um rolê meio Gossip Girl, meio Pretty Little Liars também, assim, e a própria autora menciona isso enquanto referência, então temos essa situação. Aí assim, o que eu achei sobre esse livro? Porque quando esse livro... Primeiramente, achava que esse livro era um livro de fantasia. Mas não, ele não é um livro de fantasia. Ele é um livro de suspense adolescente, bem nesse rolê meio Gossip Girl mesmo, assim, onde a gente tá ali num círculo de estudantes e tem que descobrir quem é que tá vazando os segredos, e aí tem altas tretas. E se a gente já vem desse cenário, a gente já tá falando de algumas coisas meio clichês aqui. E aí tem uma coisa que sempre me pega, que é todo filme que tem eu sei o que vocês fizeram no verão passado, todo livro que tem eu sei que vocês viram, sabe que tem que revelar uma coisa do passado. Especialmente se tem adolescente, tem um acidente de carro. Ai, um hit and run, sabe? Tipo, ai, teve o acidente de carro e eles vão embora e deixam a pessoa. Ou... Sempre tem esse plot. E aí quando aparece esse plot aqui, eu já fiquei tipo, gente... E não é nem tipo, nossa, puta do spoiler. Não. Bem no começo do livro a gente fica sabendo que essa é uma questão aqui, porque quando chega a primeira mensagem a personagem já começa a pensar que uma das coisas que esse As, né, que tá fazendo essas coisas vai explorar seria isso, e é algo que dá pesadelos nela. E saiu esse livro, né, como eu falei, eu até achava que era fantasia, tinha ficado empolgada pra ler. Depois algumas pessoas começaram a falar meio mal, aí eu falei, então talvez não seja pra mim, assim, né, deixa quieto. Aí foi publicado aqui no Brasil pela plataforma 21, em 2021, e até então ainda tava no meu radar, ainda tinha ficado assim, se surgiu uma oportunidade eu vou ler As de Espadas, mas também não tava fazendo muito esforço pra isso. Até não me importa, gente, que o livro tenha elementos clichês. Se a execução do livro é boa, eu sempre fico pensando que existe uma oportunidade ali pra autora surpreender, sabe? E trazer algum elemento que seja diferente, ou virar alguma coisa, porque você fica tão esperando que vai ser mais do mesmo, que às vezes existe essa oportunidade. Não foi necessariamente o que aconteceu aqui, muito pelo contrário. Quando eles decidem... A decisão que eles decidem tomar enquanto algo que eles querem fazer foi algo que eu tava pensando desde o começo do livro. Porque acho que o que mais me incomodou em As de Espadas é que eles vivem numa bolha. Parece que não existe nada fora dessa escola. E o pouco que existe é pra cumprir um propósito, sabe? Então assim, a gente tá... toda uma treta aqui gigantesca. A gente vai conversar com algum adulto? Claro que não. A gente vai contar pros nossos pais? Claro que não. A gente vai usar, sei lá, mídias sociais, vamos buscar alguém pra ajudar, Claro que não. A gente vai ficar no nosso microcosmos aqui dessa escola e tudo vai ser dentro dessa escola, e a gente sabe que o problema tá dentro dessa escola, mas a gente só vai buscar soluções dentro dessa escola. Eu acho que isso foi o que mais me incomodou, porque eu acho que se a gente tivesse saído um pouquinho e a história tivesse pelo menos mostrado os personagens tentando fora desse local, eu acho que teria parecido mais bem sucedido do que no final foi. Porque quando eles chegam a essa conclusão e a gente já tá falando de, sei lá, 80% do livro, tipo, a gente não vai conseguir resolver isso aqui dentro, a gente vai ter que buscar uma opção do lado de fora, eu já tava tipo, garota. E aí, quando eles vão atrás de uma pessoa pra ajudar eles, quando
acontece, tudo ao redor desse encontro também é muito esquisito. Então você já fica pensando várias coisas a respeito e criando teorias, né? Acho que é muito difícil que o final desse livro tenha surpreendido alguém nesse sentido, assim. Porque é um final super abrupto. Ele não traz nada de novo no que diz respeito à construção da narrativa. O que eu acho que esse livro fez de forma interessante foi falar sobre aspectos raciais. Daí é toda uma outra situação, porque tá dentro do intrinsecamente colocado dentro do plot da história. E até é interessante porque quando você chega no final do livro, tem uma nota da autora onde ela fala, quando ela escreveu esse livro, ela tava com muita raiva. E que parte de enxergar isso, né, foi quando ela foi pra faculdade e ela passava dias sem ver uma outra pessoa preta nos arredores dela, e que ela começou então a escrever esse livro e todas essas questões. Eu acho que... teve uma coisa que é muito interessante também que eu acho que ela falou, que foi um sentimento que eu fiquei, que é que não é pra gente pensar no racismo enquanto uma coisa isolada desse ambiente, que a mensagem que o livro tá passando é sobre algo muito maior, e eu concordo com isso. Eu acho que ela fez aqui uma analogia, ela criou, né, nessa história uma analogia para algo que existe de forma muito escrachada na nossa sociedade. Então, nesse aspecto, eu acho interessante. Por isso também que eu falei que eu achei legal que a gente não tinha tido por exemplo, os dois personagens sendo pobres, os dois personagens tendo bolsa, né? A gente tendo os dois personagens vindo de backgrounds diferentes e da própria forma como eles colidem dentro da história, porque eles não eram amigos naturalmente, eles passam a desenvolver uma relação baseada no que está acontecendo, né? Mesmo eles sendo as únicas duas pessoas pretas dentro dessa história e dentro dessa escola. Então, assim, eu achei o argumento do livro bem interessante, mas eu acho que a autora perdeu a oportunidade de inovar um pouco no beabá do plot, sabe? E aí eu acho que talvez a sua experiência com esse livro vá ter muito a ver também com a sua bagagem literária, sabe? Se você já leu várias coisas assim, se você tem essas referências, se você já viu esse plot se repetindo em outros livros, talvez o livro vá soar meio pra você. Mas se não, de repente você vai ter uma experiência muito legal. Ou se você se apegar também a essa análise mais social do que a autora tá discutindo aqui também, acho que o aproveitamento é melhor do que se pegar ao beabá da trama. Então, assim, eu não desgostei de As de Espadas, mas também não foi nada surpreendente, tá? Então, acho que talvez o melhor dos dois mundos aí, porque podia ter sido bem pior essa experiência, tá? E durante muito tempo, sei lá, até uns 75% do livro, eu tava bem envolta e bem intrigada e achando que a autora ia dropar alguma coisa muito nova. Foi realmente a hora que eu vi eles resolvendo a coisa fora, a hora que aconteceu o que eu queria que acontecesse, que eles saíssem do microcosmos dele e fossem explorar, que aí eles tomaram uma decisão super burra. Que eu fiquei pensando, eu acho que daqui pra frente não vai ter salvação nesse sentido do plot que eu tava confiando que a história fosse mudar, sabe? Mas eu tive uma experiência mó tranquila de ler, assim, foi bem de boas, achei uma leitura rápida, leria outra coisa dessa autora com tranquilidade aí, acho que talvez se ela não tiver tão braba no próximo livro, ela vai conseguir botar mais elementos ali pra dar uma mudada, assim, surpreender um pouco o leitor ao longo do caminho, tá? Agora vamos falar sobre O Beijo do Rio, que é a terceira leitura desse The Match. Eu nunca tinha lido nada do Stefano Volpe, esse é meu primeiro livro. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que estou gostando bastante da narrativa, estou gostando bastante do jeito que ele escreve, estou gostando bastante da construção da história. Porém, acho que vale ressaltar que quando eu recebi esse livro e eu li a sinopse, se eu não me engano, eu fiz uma brincadeirinha com Força da Natureza, que é um livro da Jane Harper. Que eu acho que quando eu recebi esse livro, eu sempre tinha lido, ou fazia pouco que eu tinha lido, tava fresco na minha memória. Depois, enquanto eu tava lendo esse livro, também me lembrei de Objetos Cortantes. Por quê? A gente tá falando aqui do Daniel, que é o nosso protagonista. Ele é jornalista, ele é um personagem preto também. E ele mora em São Paulo e ele escreve para uma revista específica. E aí ele fica sabendo da morte de um amigo da cidade natal dele, que era uma cidade super pequenininha, que ele meio saiu fugido, assim, e ele não tem uma boa relação com a família dele e tal. E aí entra em contato com ele pra saber se ele não poderia ajudar com a investigação, porque foi declarado um suicídio, quando as pessoas acreditam que não tenha sido um suicídio de verdade, que na verdade
tinha mais coisas ali. E aí a gente abre esse livro já com esse momento da morte do Romeu, porque tá rolando uma peça, uma encenação de Romeu e Julieta, só que Romeu e Julieta são dois jovens, dois homens, e aí a cidade tá toda chocada, porque é uma cidade bastante religiosa, e tem vários rituais ali, e tem o apóstolo, que eles chamam aqui. Do ponto de vista da pessoa até que vai buscar, né, o Daniel vai comentar, tem alguma mutreta ali rolando, até porque o pai do Romeu é esse cara super religioso, essa figura religiosa da cidade. Então ele vai voltar pra investigar o que rolou. Em Força da Natureza a gente tem isso, né, só que lá, eu acho que ele é um policial, né, daí ele volta pra investigar, e em Objetos Cortantes a gente tem a personagem que é uma jornalista e ela volta pra investigar e fazer uma matéria que é mais semelhante. Objetos Cortantes é o meu livro favorito da Gillian Flynn, e Força da Natureza eu não gostei tanto assim. Então não é muito sobre o plot, é muito mais sobre o desenvolvimento da história. E é aí que residem os meus medos a respeito de O Beijo do Rio, tá? Eu, por enquanto, tô bem intrigada, tô achando bem interessante, porém eu acho que o que o Stefano Volpe vai fazer com esse personagem no final é o que vai... E o que efetivamente aconteceu aqui, a resolução dessa treta, é o que realmente vai definir se eu vou gostar desse livro ou não. Por enquanto, tá tudo muito vago, assim. A gente sabe que é um personagem de ser um negócio com ele, enquanto ele tava fazendo meio que... era tipo um ritual meio de batismo, assim, mas tem um outro contexto aqui dentro da história que é bem mais agressivo, digamos assim, que envolve esse apóstolo aí. E ele tem um trauma, uma situação na vida dele que eu não sei se é exatamente, se é 100% sobre esse momento, se teve algum outro acontecimento que eu ainda não descobri na história, onde ele não consegue dormir direito, então ele toma remédio. A gente inclusive acompanha uma sessão de terapia dele antes dele ir investigar, onde a terapeuta dele fala que se fosse bom ele parar de tomar um remédio e tentar dormir e tal. Aí isso ficou na minha cabeça, tá? Porque tem uma coisa sobre detetives, jornalistas, pessoas que vão investigar crimes, e eu já comentei sobre isso várias vezes aqui no canal, que é, se o cara tem um problema alcoólico, esse problema vai ser ressaltado. Se é uma mulher e a personagem é mãe, vão usar o filho contra a personagem. Se por acaso teve algum incidente no passado, alguma coisa, vão usar essa perturbação contra a personagem pra dizer que ela tá pirando ou ele tá pirando e que as atitudes deles têm muito a ver com essa situação mental do que tem a ver com a pessoa tá. Em algum momento dos livros de suspense, nesse formato, os detetives, os investigadores, os jornalistas sempre pedem a linha e isso os invalida na sua investigação e os invalida na sua história porque eles pedem o controle sobre si mesmos, tá? Desde que esse livro começou e foi mencionado esse rolê de dormir, eu tô pensando se o autor não vai usar isso. No momento em que eu tô na história, ainda não necessariamente, tá? Mas não tá falando sobre ele tá tomando remédio, tá dormindo, coisas do tipo, muito claramente. Então não sei se ainda não vai ser um tópico dentro da história. E aí tem alguns... como é que eu posso dizer? Alguns elementos de culto aqui também. Mas a gente não se aprofundou nessas situações ainda. Eu tô muito... assim, tipo... o que vai acontecer? Pra onde é que essa história vai ir? Porque assim também, o Daniel é um personagem difícil de descrever, porque parece que a gente fica sabendo informações muito específicas sobre ele e sensações muito específicas do que ele tá sentindo, mas não necessariamente eu consigo definir, tipo, ah não, esse é um personagem super esperto, ou ele é um jornalista muito sagaz, ou é claro que ele vai se meter em roubada pra descobrir o que ele precisa, ou não, ele vai deixar de abordar, ele vai ter coragem de abordar certas pessoas, ele vai ter coragem de às vezes, né, burlar o sistema, eu ainda não sei direito. E aí eu queria dizer que eu até anotei aqui quando eu li, porque apareceu uma palavra muito específica que eu acho muito engraçada, porque é uma palavra que eu uso, que é emputecido. E uma hora que o personagem fala que ele tava emputecido. E eu nunca tinha visto essa palavra sendo usada antes num livro. Eis-me aqui pra dizer que eu terminei O Beijo do Rio. E faz vários dias que eu terminei esse livro, e faz vários dias que eu tô pensando o que dizer, e eu não sei se eu sei dizer o que eu achei. Mas eu vou me esforçar. Tá? Eu vou me esforçar. Esse é um daqueles casos que eu acho que não tem necessariamente nada de errado com o livro. Sabe por que eu acho isso? Porque eu não acho que eu tenho nenhum hot take pra fazer, ou nenhum comentário incrível pra fazer. Eu fiquei muito numa sensação que ela foi se construindo ao longo da leitura, que é, enquanto um livro de suspense cumpriu o seu papel, mas quando ele chegou no final ele não foi surpreendente.
Tipo assim, não teve aquele plot twist que virou toda a história e me fez ter uma nova perspectiva e que me deixou extremamente chocada. Eu gostei do tema pelo qual o autor perseverou essa história, que eu acho que é bem interessante. Gostaria, talvez, que esse tema tivesse sido plantado um pouco antes, que... Eu não sei. Eu não sei, porque eu fiquei com a sensação que eu preferia que esse tema tivesse sido plantado um pouco antes e que isso tivesse sido desenvolvido e não fosse um plot twist, porque eu acho que eu teria ganhado mais com essa discussão enquanto leitora do que só ter aquele momento expositivo no final, sabe o momento expositivo do final do livro de suspense, onde o mocinho e o vilão se confrontam e o vilão conta o que aconteceu? Então, esse momento expositivo. Eu gostei de ler O Beijo do Rio. Foi uma leitura super tranquila. Eu li esse livro de um dia pro outro. Eu gostei muito da escrita do Volpe. Quero pegar outros livros dele, inclusive. Mas também não foi um livro que me arrebatou. Um livro ok, legal. Que me chamou muito mais atenção pela execução do autor do que me chamou atenção, do que efetivamente porque me entregou um final sensacional, sabe? Pode ser? Ou tá muito raso esse meu comentário pra um Deu Match. O tema final desse livro é muito bacana, só que eu não posso falar sobre ele, senão eu vou dar um puta de um spoiler. E eu não acho valha eu dar esse spoiler aqui. É contar o plot twist do livro, então é melhor não, né? Melhor não. O que dá pra falar sobre esse livro é que talvez o assunto que dê pra explorar aqui, sem entrar nesse tópico específico do livro, é que é um livro que vai falar sobre fé e sobre o quanto essa instituição da fé e de certas religiões, e disso especialmente em cidades muito pequenas, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas que são obrigadas a conviver com isso, elas querendo ou não, especialmente para pessoas jovens. E aí depois, conforme vai se desenvolvendo essa coisa do culto, das pessoas de ser uma coisa velada, das pessoas falarem, das pessoas saberem que certas coisas acontecem, mas não comentar, de saber que existe políticos corruptos ali que estão recebendo dinheiro, que esse dinheiro vem por parte dessa instituição, e de que tem muita coisa ali disfarçada de fé, que na verdade não é fé. Eu, enquanto uma pessoa que vem de uma cidade pequena, eu às vezes me pego pensando sobre isso também, não sobre esse aspecto específico, porque não é a minha vivência aqui, mas de situações que eu teria vivido completamente diferentes se eu não tivesse crescido na cidade que eu cresci. De experiências que eu podia ter tido, ou de experiências que eu não devia ter tido por eu ter crescido no ambiente que eu cresci. E isso é uma coisa muito doida, porque às vezes a gente mede muito a nossa... Não sei se mede, mas talvez julga muito de que deve saber tal coisa, ou já passou por isso, ou a idade disso, a idade daquilo, baseado nas nossas experiências, mas as nossas experiências, elas não são universais, né? Vai depender muito do contexto. Eu cresci numa cidade de 20 mil habitantes, onde uma mulher cortar o cabelo super curto já era motivo para ela ser chamada de machorra. Essa palavra, né? Machorra. Quantas vezes eu ouvi essa palavra? É uma parente minha. Não vou colocar aqui o grau, mas é uma parente minha. Eu não sei quem me assiste. Vai que eu tô entregando aqui. E quantas vezes eu ouvi ela ser chamada assim por causa que ela gostava de... ela gostava de ir pro campo e fazer atividade de peão. Só isso já era tipo uma grande coisa, sabe? O máximo de contato, por exemplo, com pessoas LGBTQ que eu tive foi de ver na minha escola, assim, já no ensino médio, alguns poucos vislumbres, assim, de conhecer uma ou outra pessoa que nunca podiam ser abertos, assim. E aí a gente sabia, fulano é gay, Beltrano é gay, a fulana gosta de menina, mas não tinha espaço para as pessoas se expressarem, sabe? Não era algo que a gente podia abertamente comentar. Não no sentido, assim, de comentar... comentar. Eu tô falando no sentido de reconhecer, porque as próprias pessoas não se reconheciam assim. Tinha espaço pra isso. Então, todas essas coisas fazem a gente pensar. E às vezes eu me pego pensando sobre isso. Uma vez a cada 6 meses eu entro no meu Facebook. E aí eu cruzo por umas pessoas e eu fico, nossa, que legal que essa pessoa tá vivendo essa vida agora. Que bacana que essa pessoa tá em outro lugar. Ou eu fico chocada que a pessoa ainda tá lá. Tipo assim, era uma pessoa que eu sabia que tinha altos sonhos e a pessoa não viveu esses sonhos. E às vezes é uma questão de oportunidade, mas às vezes é uma questão de você ser aprisionado num ambiente que não te permite sair, né? E o Daniel aqui, ele só saiu porque ele forçou essa saída.
Então, quando ele volta e ele vê todas essas coisas, é meio esse o processo que o autor faz na gente, da gente ter essa compreensão da quebra entre o Daniel, que a gente conheceu inicialmente, que vivia numa cidade grande, contra as pessoas que estão morando nessa cidade. E nesse aspecto, esse livro aqui vai muito mais na direção de objetos cortantes, por exemplo. A gente tem, sim, um pouco daquela coisa do personagem, que eu falei que eu tava com medo que acontecesse, o personagem sair um pouco das rédeas. A gente tem. Particularmente, teve uma cena só nesse livro que eu não gostei, que eu fiquei... que é a cena da explosão, que o personagem, ele é jornalista, ele tá no meio de uma treta, ele já sabe que cometendo coisas, e aí ele vai visitar uma das pessoas que ele acha que é responsável pela treta da cidade, e por estar em conluio de matar um outro personagem, e ele entra pra casa do personagem sem levar o celular. Eu fiquei, não, isso aqui é um típico... Isso aqui é... Não consigo com isso aqui. Mas foi o único momento do livro, assim, que eu me irritei. Tipo, foi o único momento do livro que eu fiquei, tipo, sério? Só que, enquanto um livro de suspense, existe aquela expectativa de que o final vai ser arrebatador. Quando a gente chega nesse momento na história, eu percebi que pra mim teria... E aí é uma percepção pessoal e um gosto pessoal de que eu preferiria que a gente tivesse entrado nesse assunto um pouco antes na história e talvez não tivesse trabalhado isso enquanto um plot twist no final, pra desenvolver esse tópico um pouco mais detalhado, de forma um pouco mais expressiva na história. Gostei bastante da relação familiar dele, principalmente os desdobramentos que tem com a mãe. Mas é isso, acho que foi um bom primeiro contato com o Volpe. Ele lançou agora um livro jovem, né, se eu não me engano. Então eu até fiquei curiosa pra ver como é que é essa pegada. Eu acho que tem muito mais chance de dar certo. Pra mim, outra particularidade minha, problema meu, Tamires. Tem muito mais certo um livro de pegada adolescente, jovem, funcionar pra mim, se ele vir de um autor que eu já confio escrevendo adulto. Porque quando acontece ao contrário, normalmente não dá muito certo. Tipo, o autor começa escrevendo Young Adult, de repente ele escreve um livro adulto. Tem muito do Young Adult ainda no adulto, mesmo que ele esteja chamando aquele livro de adulto, sabe? Constantemente eu me pego percebendo e pensando sobre isso. Eu comecei a ler Confissões, tá? As únicas coisas que eu sabia sobre esse livro era sobre uma professora que se vingava dos alunos por algo que tinha acontecido. Eu não sei nem por onde começar a me expressar a respeito, tá? Mas eu terminei o primeiro capítulo, que é o grande momento de palestra dela. Primeiro, como é que ficou todo mundo quieto durante todo aquele momento. Segundo, achei extremamente de mau gosto o rolê do HIV. Eu fiquei com a sensação que, inclusive, pode ser uma mentira dela, mas eu achei extremamente de mau gosto usar isso como, tipo, um veneno, como se fosse uma punição. Aí começou o segundo capítulo, e aparentemente é uma aluna escrevendo pra ela. E aí, a fofoca não vazou, ninguém sabe o que tá acontecendo. 3, ela foi embora só no Japão, isso. Não sei nem dizer se só no Japão, porque eu não faço a menor ideia do... Eu tô achando tudo absurdo, tá? É isso, tô achando tudo absurdo. Eu assinei 7 dias grátis o Storytel e tô ouvindo pelo Storytel. Cadê, inclusive? O audiobook tinha, no total, 6 horas e pouco na velocidade normal, tá? Eu acho que eu tô em mais ou menos uns 30 e poucos %, porque eu já tô no capítulo 2, que é dessa menina que tá escrevendo. Então, eu imagino que cada capítulo vai ser de um ponto de vista, até a gente saber onde é que essa história vai dar. Aí, assim, ou é pra ser meio absurdo mesmo, ou vai ter um grande catch no final de alguma coisa que foi dito ser de um jeito, mas não era pra ser daquele jeito, não era bem daquele jeito. Não sei, mas por enquanto eu tô achando bem esquisito, tá? Bem esquisito. Tá, eu tô um pouco sem reação, assim. Joy, desculpa, tá? Desculpa, mas eu detestei esse livro. Meu Deus do céu, o que rolou aqui? Eu fui lendo e eu fui ficando cada vez mais chocada com o livro. Pra não dizer que eu não gostei de nada, eu acho que os únicos 2 pontos de vista que eu gostei foram os 2 pontos de vista dos 2 meninos que estavam envolvidos na treta.
O resto, todos os outros pontos de vista, eu achei péssimos. Eu achei o formato do livro péssimo. Eu achei as coisas que aconteceram no livro completamente absurdas. Não consigo ver nada disso fazendo sentido. E o final, principalmente, eu fiquei... Quê? Quê? Eu achei horrível. Desculpa, Gabriel, desculpa, mas... Não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Foi muito engraçado, porque ontem eu terminei o livro e eu fiquei assim... O que eu vou dizer no vlog a respeito desse livro? O que eu vou dizer? Eu não sei o que dizer, apenas que... Eu vou botar esse Confissões do lado do... Aquele livro do... Ai... Vou botar esse livro do lado do Rafael Montes, que eu li pro Delmed do Lucas. Que não. Vamos lá, deixa eu tentar sumarizar o que acontece aqui. Tá falando sobre essa professora, então, que ela tá se aposentando, e aí o livro é aberto, então, um monólogo dela falando que ela tá se aposentando, e aí ela conta que parte disso é por causa da filha dela, que morreu, e que, na verdade, ela descobriu que existem pessoas ali que tem a ver com essa morte da menina, que não foi uma morte acidental, como parece ter sido inicialmente, e aí ela faz, realizado com, que tem a ver com leite. Pra começar todo o rolê do leite, eu já fiquei tipo, o quê? Que peculiar! Mas enfim, aí todo o rolê do HIV eu fiquei... É uma crítica muito inteligente aqui, que eu não peguei. Porque na minha cabeça só serviu pra intensificar medos não racionais que as pessoas podem ter com relação a isso. E severar essa coisa da desinformação, tá? Mas pode ser que tenha uma reflexão super... interessante aqui que eu simplesmente não fui capaz de alcançar. E aí depois a gente passa a ter outros pontos de vista, além dessa professora. A gente tem o ponto de vista de uma outra aluna, a gente tem o ponto de vista de uma irmã, a gente tem o ponto de vista de uma mãe, a gente tem o ponto de vista dos dois meninos que são acusados de estar envolvidos nessa treta. E aí depois a gente volta a ter, a ver os... E a gente vai vendo os outros personagens se cruzando nesse meio do caminho, tá? Pra mim, os únicos... E é engraçado, isso foi talvez o que mais me pegou. Os pontos de vista que pra mim deveriam demonstrar uma emoção maior, que eram das pessoas que estavam vendo todas essas coisas acontecerem, pra mim foram pontos de vista extremamente frios, que não acrescentaram, só acrescentaram em narrar a história. E pra mim talvez esse seja o maior problema desse livro, é que, além dos absurdos, tá? Porque existe uma quantidade de coisas aqui que não entra na minha cabeça. Mas é a forma seca como as coisas são narradas, né? Os personagens estão ali pra narrar a história pra gente. A gente não recebe quase nada em termos de emoção. E aí é todo um rolê que quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu tenho um problema às vezes com literatura asiática, por causa desse distanciamento, dessa frieza que existe, tá? Não é de agora, faz, sei lá, meses, anos que eu tô conversando com vocês sobre isso. Eu falei no vídeo que eu falei que eu ia ler previsões de 5 estrelas, livros que eram pra ser 5 estrelas. Eu comentei muito sobre isso quando eu tava lendo Pachinko. É Pachinko? Acho que pode ter sido Pachinko. E também comentei quando eu li, eu acho que Um Conto Pra Ser Tempo. Então, eu tenho insistido nessas leituras porque eu acho que... Eu sempre penso, em algum momento eu vou me surpreender, eu vou me acostumar, mas acaba não acontecendo comigo. E é engraçado, porque pra fantasia eu me dou bem com autores asiáticos, mas pra literatura contemporânea, assim, drama, essas histórias, eu tenho um pouco de dificuldade dessa barreira, sabe? Tá chovendo? Era pra eu estar pegando uma grande mensagem através disso, porque eu não consegui. Eu não consegui. Se esse livro tinha uma grande mensagem, eu não consegui. Eu não consegui pegar. Eu não consegui pegar. Eu vou até fazer uma coisa que eu não faço mais no Delmet, porque quando eu comecei a fazer o Delmet, eu ia atrás da opinião do criador pra bater com a minha e fazer um bate-bate. E eu parei de fazer isso. Eu vou fazer assim, esse vídeo não é sobre eu questionar a opinião de ninguém, tá? É sobre a minha visão sobre aquele livro. Então, eu tenho uma opinião diferente, eu não quero que isso invalide a opinião do Joy Joy, entendeu? Eu tenho certeza que ele deve ter argumentado otimamente a respeito desse livro pra ele. E eu sentia que às vezes... obviamente era uma brincadeira o que eu tava fazendo, mas nem sempre
a interpretação do espectador entendia que era uma brincadeira. E aí gerava algumas discussões. Confissões entrou nos favoritos do Joy de 2021, tá? Os dois focados em vingança, nesse suspense bem psicológico. O que a professora faz é uma coisa que eu nunca vi em um livro de suspense. Eu sou muito fã de thriller, eu gosto muito desse gênero, principalmente o psicológico. Mas isso que ela faz é muito insano. Quando você lê pela primeira vez, insano demais. Chocado, você nada. Ela vai embora e vai viver a sua vida. E com isso, os alunos vai começar a mostrar a parte dos alunos, como os alunos reagiram com essa. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Como é que essa fofoca não vazou? Como é que essa fofoca não vazou? Ninguém sabe o que aconteceu. Eles não contaram pra ninguém, essa fofoca não vazou. E eu tô tipo, eu passei o livro inteiro assim. Gente, a galera lá não fofoca nada, né? Informação. Como esses dois assassinos, que a gente conhece quem são esses dois assassinos, reagiu com essa vingança que essa professora fez. Então vai começar a contar um pouco de ter aquela vontade de abrir a boca, de gritar e falar: Deus do céu, que impressionante. E esse livro aconteceu a mesma coisa. Vou deixar agora com vocês a minha reação que eu tive na live, lá da Kabuki. Jojoy, não me processa. Sabe o que é mais engraçado? Eu tô junto na live. Que eu tava nesse vídeo. É verdade. É verdade. Inclusive eu vi que ele ficou surtando. Então basicamente foi isso, gente. Eu me choquei muito. Foi um final muito impressionante e eu gostei demais. Eu dei 5 estrelas, favoritado. Entrou nos melhores livros pra mim do ano, com certeza. Ai, Jojoy, tu me desculpa, mas gosto duvidosíssimo esse livro. E eu gostaria de veementemente discordar, mas tudo bem, você segue aí no seu... Eu vou seguir aqui no meu e a gente não fala mais sobre esse assunto. Falta Stephen King agora, né? E eu tô curiosa pra Mr. Mercedes. Eu tô curiosa. Eu acho que é um livro que eu vou gostar, tá? Cá estou eu pra falar sobre Mr. Mercedes. Eu já terminei esse livro tem alguns dias, tá, gente? Alguns quantos dias. E eu fiquei pensando muito sobre como que eu ia falar sobre esse livro. Porque eu terminei ele com uma sensação meio estranha, assim. Primeiramente, eu gostei do livro, achei o livro um livro ok, acho que é um livro bem reconhecível, assim, do Stephen King. Acho que dá pra você pegar as nuances e as características do autor em vários aspectos da história, da narrativa, de como ele constrói os personagens. Então, não dá pra esquecer que você tá lendo um livro do King. Isso é uma particularidade que alguns autores têm, aí não são todos, né? Que tem essa voz, né, pungente ali em cima da narrativa, e é algo que eu particularmente admiro, assim. A gente tem aqui 2 figuras de personagens do King também, que são bastante típicos, especialmente a figura construída ao redor do serial killer aqui, né, do assassino do Mercedes. Ele tem posturas e visões de vida e traumas e comentários e abusos ali que são de praxe, né, da gente encontrar nos livros do King. Essa natureza deturpada, essa mente cheia de ódio, né, esse sentimento e essa condução de ser sempre uma pessoa muito podre. E aí, na outra ponta, a gente tem o nosso detetive, que é um detetive aposentado, que tá ali já flertando com um lado sombrio ali de estar fora do trabalho, de não ter mais algo que conduza a sua vida ao longo dali pra frente. Então ele tá ali numa aura meio depressiva, e aí ele acaba recebendo, então, o contato desse cara que cometeu aquele ato, né, então, de jogar o Mercedes em cima das pessoas na fila de busca de emprego, que foi um caso não resolvido, e aí ele meio que instiga ali, porque esse cara quer que esse detetive se mate, tal qual ele acabou levando uma outra personagem aqui, a dona, né, desse Mercedes, a também tirar sua vida, né? A gente vai acompanhar, então, essa perseguição e investigação aqui dessas 2 partes, onde o detetive vai estar burlando várias vezes a lei ali, porque ele não quer envolver os seus contatos e a sua rede, ele quer fazer tudo por debaixo dos panos. A gente tem um detetive que, como ele é um cara aposentado, então ele já é um cara mais velho. Então ele tem dificuldades com algumas coisas, sendo essas coisas, por exemplo, tecnologia, mexer no computador, mexer no celular. Então a gente não tem necessariamente aqui um detetive sagaz nos novos métodos, a gente tem um personagem que é sagaz nos antigos métodos, mas mesmo assim, quer dizer,
sagaz nos seus antigos métodos, é engraçado. Nessa nova ótica, tá? Porque na ótica antiga ele deixou passar várias coisas, né? E inclusive ele confronta o parceiro dele num certo momento aqui, falando: ai, será que a gente não deixou passar isso? Será que a gente não julgou essa testemunha? Será que a gente não, né? E é por isso que esse cara não foi preso? A gente entra em cenas e situações que são pérolas do gênero, assim, sabe? Eu não lembro se eu comentei sobre o Beijo do Rio, mas tem uma hora que o cara que é jornalista, que sabe que tá investigando ali uma treta muito maior do que parece ser, que vai entrar na casa da pessoa que pode ser perpetuadora do crime, e o cara deixa o celular no carro, sabe? Ele não leva o celular. E a gente tá nos tempos atuais. E a gente não tá... E é uma pessoa muito mais atualizada, né? E um livro muito mais no tempo real do que a gente tem em Mr. Mercedes aqui. Ou pelo menos é a percepção que eu tenho aqui, levando em consideração a linha temporal que foi estabelecida em ambos os livros, né? E aqui a gente tem um personagem que isso encaixa mais até, porque ele é um cara mais velho, mas mesmo assim, ainda assim ele é um detetive, sabe? Então ver ele não carregando o celular dele, ou não pensando muitas vezes nas consequências, assim, é uma coisa que frustra. Não vou dizer que é um problema, porque eu acho que faz parte da persona desse personagem, sabe? De quem o King queria que esse personagem fosse. Então, assim, eu gostei do livro, acho que foi uma leitura agradável, eu fiquei entretida, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento, necessariamente, eu fiquei, nossa, como será que esse livro vai acabar? Porque me parecia muito óbvio onde é que o livro ia acabar, assim como o beabá da história. Eu acho que esse não é um livro que dá pra dizer que ele é um livro surpreendente, um livro inventivo, um livro com super diferencial. Porque assim, esse plot do caso não solucionado, que vem assombrar o detetive, a detetive, seja esse detetive que trabalha no caso, ou seja, porque não trabalhou no caso, mas agora tá trabalhando, e aí esse jogo entre o detetive e o perpetuador, isso é beabá de qualquer série que tenha detetive, tem esse arco. Qualquer série que tenha detetive tem esse arco. Sempre tem um caso frio que não foi resolvido, esse caso não tem uma, juro, não tem uma série de TV de detetive, não tem um livro dessas sequências, assim, que você vê o mesmo detetive em vários livros, que não apresente esse arco. Então não é exatamente uma coisa nova, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Porque essa é uma trilogia. E eu achei que era uma trilogia que ia acompanhar esse caso. Mas aparentemente não. Aparentemente cada um dos livros é uma história diferente. Eu leria um outro livro, mas eu não vou correr pra fazer isso porque eu não acho que esse é um detetive. Eu tô falando certo ou eu tô falando merda? Pode ser que eu esteja falando merda, né? Deixa eu conferir. Trio de heróis improváveis forma... Ah, tá. Vai juntar o Bill Rogers com o menino e a menina. O menino e a menina é ótimo. O menino e a mulher. Tá. O segundo é Achados e Perdidos. Talvez o segundo seja até mais divertido, então. Que vai trazer esses dois personagens que uma é meio desconectada das coisas e o outro é o cara mais nerd, assim. Talvez. E aí é um sentimento engraçado, tá, gente? Talvez pra você estar falando, nossa, tá mó morna, né? Mas eu nunca tô morna com relação a Stephen King. Então é estranho, é um sentimento estranho. Eu sempre ou gosto da história ou não gosto da história, com razões muito fortes. E esse é um livro que... ele tá ali flutuando no meio. Claro que tem algumas opções de livros assim que flutuam no meio, mas eles são bem mais raros. Normalmente eu vivo de extremos com o King. Ou eu gosto bastante da história, ou eu detesto a história por N razões. E aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem várias dessas situações que em outras histórias fariam eu não gostar. Mas é a aplicação, é sobre a aplicação, né? A última vez que eu li King pra um Deu Match foi no Deu Match do Lucas, né? E a gente conversou sobre a Redoma, que foi o livro que eu li lá e que eu gostei bastante. E 2 meses antes eu tinha lido... ou 1 mês antes, acho que 1 mês antes, o Dança da Morte tinha detestado. E os livros compartilhavam alguns pontos, só que a execução era diferente. Então, é uma sensação estranha. Talvez com 4 estações eu tive uma relação mais morna, mas acho que não dá pra colocar também, porque 4 estações teve contos que eu adorei e contos que eu não gostei, ou que eu achei médio, assim. Então, dá pra separar aquele livro em histórias. E isso, assim, eu acho que vale a leitura. Se você é um fã do autor, você vai encontrar o autor em Mr. Mercedes. Acho que se você já leu vários suspenses em que você tem essa coisa do cold case, criminoso voltando pra assombrar, você não vai ter uma história surpreendente aqui.
Esse criminoso é um cara super perturbado, que tem problemas de relacionamento com a mãe, tem umas coisas extremamente perversas e nojentas aqui. E o Bill Hodges, ele é o típico cara que descreve a parte física de todo mundo, principalmente das mulheres, sabe? É o tiozão, sabe? Que tem, inclusive, e isso também é um troço do Stephen King, ele adora fazer esses personagens assim, que há momentos em que isso funciona, porque é uma execução com propósito, e há momentos onde isso não funciona, que tá ali só pra... O próximo take vai ser o termômetro, tá? Eu não montei o termômetro ainda, vai ser a minha tarefa de amanhã pra gente finalizar esse Deu Match. Mas eu tenho a sensação que esse foi um Deu Match meio assim, né? Meio bem... Tive bons momentos lendo vários livros aqui. Eu só não diria que foi uma boa leitura Confissões, de resto eu qualifico como boas leituras aqui. Nenhum desses livros tomou de mim 5 estrelas, ou foi um livro que eu fiquei excepcionalmente empolgada enquanto eu lia. Mas de forma geral, é uma linha bem traçada, mesmo que talvez seja uma linha meio morna, tá? Mas é melhor... Bom, é melhor pro criador uma linha assim... Talvez não seja melhor pra audiência, porque a audiência gosta de ver na verdade, né, a galera reclama, mas a galera gosta de ver a macetação. Não foi o caso aqui, a não ser com Confissões. E aí foi realmente, então a gente teve um Deu Match que ele foi assim, ó, ele veio, pá, e depois se recuperou na finaleira. Bom, chegamos ao final desse Deu Match, está na hora de fazermos o termômetro de compatibilidade e saber, no final das contas, como o Sr. Joy ficou no nosso ranking aqui, comparado aos outros criadores que já estiveram na mesma situação. Tá? Então vamos lá. Lembrando que aqui no termômetro eu atribuo uma nota de 0 a 2 para um dos livros, sendo 2 apenas se o livro tomou 5 estrelas. Então, para O Pequeno Astronauta, que foi o primeiro livro que eu li, também o quadrinho, né, dessa seleção aqui, eu vou dar 1.8. É uma leitura legal de fazer, era um livro que... Era uma história que não estava no meu radar, então eu conheci ela por causa do Gabriel, e isso é sempre muito bacana quando acontece. É sobre um tópico que eu já tinha lido outras histórias a respeito, e nem sempre eu acho que ele é bem conduzido, e eu acho que aqui nessa história a gente teve uma boa condução, então foi uma boa experiência. Pra As de Espadas eu vou dar 1.7. Esse é um livro que eu já não me considero mais tão público-alvo assim, pelo perfil dos personagens e pelo beabá da história, mas eu acho que ainda assim... Ainda baseado em várias coisas que eu já conhecia, eu já tinha consumido, como as referências que a autora deu, ainda assim eu fiquei bastante intrigada pela história a maior parte do livro. Eu acho que ali nas resoluções é onde eu tenho o maior número de questões com relação ao livro, assim, as escolhas, ou o fato da gente sempre essa coisa em histórias de suspense, onde os personagens... É um trope, né, desse arco de suspense, onde os personagens não se conversam, onde se não fala... Se é adolescente não se fala com adulto, se é adulto não se vai na polícia, sabe? Tem alguns beabás, assim, que livros que trabalham o gênero de suspense, assim como livros que trabalham outros gêneros têm os seus próprios clichês que acabam acontecendo e que, pra mim, assim, tipo, tá... Eu preferia que às vezes a história saísse um pouco desse normal pra trazer alguma perspectiva diferente, né? Isso é tão engraçado porque eu passei a reparar, por exemplo, que histórias de adolescente onde os pais são presentes na história acaba sendo um puta diferencial, porque a gente sempre vê os personagens soltos no mundo, assim, e os pais não tendo nenhum tipo de participação na vida dessas crianças, né, desses adolescentes. Então, às vezes, são essas pequenas coisas que só de mudar já... Pra mim, né, e aí tô falando na minha experiência de leitora, já acrescenta um monte pra história, e aqui eu acho que ali no final a gente teve algumas dessas coisas que poderiam ter sido melhor exploradas, e já que a autora já tava trabalhando aspectos que derivavam de outras coisas, que ela tivesse dado uma mexida ali e ter transformado um pouco mais essa história, mas ainda assim foi uma leitura super agradável. Eu tava um pouco preocupada, porque quando saiu As de Espadas eu tinha ficado bem empolgada pra ler, depois várias pessoas tinham falado que eu não ia gostar desse livro, então ter sido uma experiência mais positiva, foi legal e eu fiquei feliz, independente de não ter sido 100%. Aí eu li O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, também foi uma leitura positiva. Eu vou dar 1.6 pro livro do Stefano Volpe. Eu gostei bastante da escrita do autor, quero ler outras coisas dele. Assim como comentei com As de Espadas, acho que tem algumas decisões e algumas formas de conduzir livro de suspense que já não funciona mais pra mim, assim como tem
com livros de fantasia também tem alguns plots que eu já tô cansada de ver. E faz bastante tempo que eu não pego, assim, um livro que tem essa premissa de mistério que eu realmente fique extremamente surpreendida ou chocada, porque acaba que o beabá das coisas, ele se apresenta muito rapidamente, é muito fácil de prever. Nesse livro específico, eu gostaria que o tópico central do livro tivesse sido algo aberto desde, sei lá, segundo terço da história, e isso pudesse ser melhor trabalhado, porque eu acho que aqui o que me incomodou talvez foi que foi só um elemento de choque no final e não teve tempo do livro, conversar um pouco mais por esse que talvez seja o grande diferencial do Beijo do Rio, tá? Mas é uma percepção minha também. Aí a gente vai pra confissões, tá? Esse livro vai entrar aqui no limbo de, sei lá, top 5 leituras mais esquisitas que eu já fiz pro Delmet, ou leituras que eu menos gostei de fazer junto com o Delmet, vai se juntar esse estilhaço do Delmet da Paola e algumas outras pérolas aí Foi o do Lucas, que eu também detestei, o do Rafael Montes. Eu vou dar 0.5 pra esse livro, assim, só pra não zerar, porque não é uma história pra mim. Eu achei tudo muito seco e muito absurdo em vários aspectos. Eu também não gostei muito como o aspecto do HIV foi trabalhado na história. E eu também não... E não é absurdo de um jeito legal, tá, gente? Porque existem muitas histórias que são absurdas e elas funcionam de jeito legal, tá? E os Cozy Mysteries pra provar. Mas aí também, com relação aos pontos de vista, também eu não concordei. Enfim, não foi uma boa leitura, eu sinto muito, tá? E te puxa pra baixo aqui, essa leitura. Aí pra fechar, a gente tem Mr. Mercedes. Eu vou dar a mesma nota de O Beijo do Rio, as minhas considerações com ambos os livros. Na verdade, não as minhas considerações, os meus sentimentos com ambos os livros são muito parecidos. Foi uma leitura ok, e é isso, mais um livro de Stephen King lido aí. Como eu acho que eu mencionei no meu wrap-up de Mr. Mercedes, não vai ser uma leitura memorável, assim, não entra no meu hall de leituras memoráveis do King. Também não acho que foi extremamente original, acho que o King tem histórias muito mais originais do que esse livro aqui. Leria a continuação, mas não vai ser prioridade, provavelmente só se surgir uma oportunidade muito específica, porque eu provavelmente não vou correr na direção de fazer essa leitura. Mas assim, levando em consideração que o Stephen King é sempre 8 ou 80, eu vou dizer aqui que o Joy Joy saiu no lucro desse ter sido um livro morno, tá? Porque podia ter sido muito pior. Na verdade, eu acho que as leituras que eu fiz do King para Delmetes têm dado boas, tá? Se as minhas contas estão corretas, a gente vai aterrissar em 7.2. Então não é uma nota ruim, né? Passou ali em cima da média, sobreviveu, mas também não é uma nota excelente, tá? Mas é interessante porque eu e o Joy Joy, a gente compartilha algumas leituras que são favoritas, mas a gente também lê muitas coisas diferentes. Então a gente conclui com um meio termo assim, não necessariamente me surpreende aqui, né? Eu sempre torço para que seja uma nota alta e às vezes, inclusive, eu me surpreendo com notas bem mais baixas do que eu espero, mas eu acho que aqui parece razoável. Agora eu não lembro de cabeça qual é a posição que o Jojo fica, mas eu acho que ele fica acima da Bárbara, sabe? Eu lembro que a nota da Bárbara foi 7. Então eu acho que ele fica ali acima dela, o que faz total sentido, porque as minhas, ainda que a gente leia um pouco diferente, as minhas leituras se alinham muito mais com o Gabi do que se alinham com a Bárbara, de forma geral, tá? Então é isso. Eu espero, Jojo, que você tenha se divertido com o vídeo, tenha dado algumas boas risadas aí. Desculpa qualquer coisa, desculpa não ter gostado de confissões. E muito obrigada por ter aceitado o convite para participar desse quadro. A expectativa é que a gente tenha mais 2 Delmet ainda esse ano. Eu já comecei as leituras do próximo. Aguardem aí, a gente tem uma playlist aqui embaixo com todos os outros criadores que eu já explorei aqui nesse quadro. Então se você chegou aqui agora ou não conferiu todas as várias edições do Delmet, por favor, confere aqui embaixo, que tem várias pessoas que às vezes vocês me pedem que o Delmet já aconteceu. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Não esquece de comentar aqui embaixo nos comentários se por acaso o seu gosto se alinha mais com o do Joy Joy do que o meu. É isso. Um beijo e tchau!